Olá, capítulo 4 do livro de Neemias, Antigo Testamento. Nesse capítulo estudaremos sobre como os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Antes de começarmos, como de costume, vamos fazer uma pequena oração, invocando o Espírito Santo para nos ajudar nesse estudo. Feche seus olhos. Pai Criador, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que oramos a Ti, invocamos a presença do Teu Espírito Santo e pedimos que o Teu Espírito Santo instrua o nosso coração naquilo que as nossas mentes não conseguirem absorver. Nos estimule, nos motive a buscar o complemento e a integralidade da palavra na Bíblia. Esteja conosco, com todos nós, com esta pessoa que está assistindo esse estudo agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu sou Alexandre Oliveira, vou te acompanhar nessa parte da aventura da história de Neemias, mas antes, como de costume, deixa eu te lembrar que esse trabalho pretende apenas despertar o seu interesse pelas histórias bíblicas, pelas escrituras, por meio da apresentação de resumos dessas histórias, e esses resumos são focados em curiosidades e em aspectos peculiares. O objetivo é que, estimulado dessa maneira, você procure o complemento, a integralidade da palavra na fonte, que é a Bíblia. Não troque a Bíblia por nenhum resumo, vídeo, palestra. Se alimente na fonte da palavra. Dito isso, vamos falar do capítulo 4 de Neemias. Lembrando, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Agora, o que nós veremos? Nós veremos que aquelas pessoas, tanto de dentro quanto de fora de Jerusalém, viram que o trabalho de Neemias começou a prosperar. Lembra que começou na Porta das Ovelhas e terminou na Porta das Ovelhas, e então começam a se movimentar para atrapalhar Neemias. No versículo 1 do capítulo 4 diz assim, na minha versão, que é a Almeida revisada, diz assim: Ora, quando Sanbalate viu, Sanbalate era o governador da região norte, lembram? E foi aquele que debochou no início, falou assim, vai reconstruir esse monte de muro? Mas nada, isso aí uma raposa bate aí e derruba. Quando Sanbalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Sanbalate era o governador da região norte, naquela região, ali no terreno. E primeiro ele debochou, aí agora ele viu a mobilização e viu que estava começando certo, passou a se irar e aí vai para a terceira fase, que é iniciar as ações de sabotagem. É a mesma coisa que Satanás faz com a gente. Veja a aplicação para a nossa vida pessoal. Ele debocha de você, ele fica no seu ouvido dizendo que Jesus não esqueceu o seu pecado, que você foi longe demais. Aí depois, quando ele vê que você está correndo atrás de reconstruir os muros da sua vida, você está procurando a palavra, Satanás se ira, manda os anjos caídos nos atacarem, né? E logo em seguida ele começa as ações para tentar nos afastar de Deus. Nós temos que nos manter em oração. Os inimigos de Israel se juntaram para atacar antes que o muro tivesse completamente pronto. Então seria mais difícil, já com o muro pronto seria mais difícil. Quando nós pulamos lá para o versículo 7, nós vemos assim: Mas ouvindo Sanbalate e Tobias era ali da Transjordânia, o governador da Transjordânia. Mas ouvindo Sanbalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas estavam se fechando, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e trazer confusão. Muito bem. Aí eu coloco aqui uma pergunta. O que fez Neemias? O que Neemias, copeiro, garçom do rei, fazia? Olha o exemplo de Neemias. Toda vez antes de tomar uma decisão, o que Neemias fez? Orou. Aí no versículo 9,
está escrito assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, o que Neemias fez? Orou e recebeu a orientação. Ó, não para de construir o muro. Não vai combater. Porque se tu for combater, tu vai parar de construir o muro. E é isso que o cara quer te engajar e te tirar da construção do muro. Então faz o seguinte, continua construindo o muro e coloca a guarda. Neemias orou e guarneceu. Aí a aplicação para a nossa vida. No versículo 11, nós percebemos que Sanbalate planeja algo ardiloso. Quem sabe infiltrar-se, matar trabalhadores, sabotar a obra. No versículo 11, quando você lê, por isso que eu estimulo a buscar a palavra, eu não vou ler tudo aqui, estou trazendo as partes mais curiosas, você percebe que o Sanbalate ele quer fazer uma operação de sabotagem. Só que Neemias foi alertado pelos judeus que viviam na terra de Sanbalate e de Tobias. Aí o que fez Neemias? Reforçou a guarda e conversou com o povo, motivou o povo. E falou para o povo não da capacidade de liderança dele próprio, de Neemias, mas lembrou o povo do poder do Deus de ontem e de sempre. Neemias falou ao povo: olha, não façam isso por mim. Eu estou aqui, servo do Deus Altíssimo, do único Deus, do Deus vivo. Lembrem o que Deus fez pelos nossos pais. Lembrem como Deus nos trouxe para cá e todos os milagres que ele fez. Então, motivem-se no Deus a quem nós servimos. Nós estamos sobre a mão de Deus. Construam e vigiem. Versículo 14 diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, lembra dos nobres que não quiseram trabalhar? Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai vossos irmãos, pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas, por vossas mulheres e por vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos nós voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos meus moços, ou seja, dos trabalhadores, trabalhavam na obra e a outra metade ficava empunhando lanças, escudos e arcos e com couraças. E os chefes, os líderes, aqueles 36, que estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a sua espada. E cada um dos edificadores trazia sua espada na cintura, e assim trabalhavam e edificavam. E aquele que tocava a trombeta estava ao meu lado. Esse é o versículo 18. Vocês lembram que Moisés, povo, as 12 tribos, estava sendo conduzida pelo deserto, muita gente, Moisés pegou capitães para ajudá-lo na tarefa de organizar o povo, e Moisés criou toques de trombeta, né? O jofar, a trombeta jofar, e cada toque de trombeta fazia com que uma tribo se movimentasse de uma certa maneira. Isso, inclusive, aterrorizava os inimigos. Então, o Neemias, o que ele fez? Ele identificou a ameaça, depois de identificar a ameaça, o que ele fez? Neemias guarneceu, Neemias antes orou, Neemias guarneceu, Neemias continuou construindo, Neemias primeiro botou metade de guarda e metade trabalhando. Esses que estavam trabalhando, trabalhavam com uma das mãos e com a outra mão estavam segurando a espada nos momentos de perigo e no restante do tempo estavam com a espada na cintura. Isso se aplica para a nossa vida. Temos que orar, temos que vigiar, porque seremos atacados. Se você não está sendo atacado, fique preocupado. É porque o inimigo está assim, não, esse aí já está no meu caldeirão, não preciso atacar ele. Preocupe-se. Vamos continuar, versículo 19.
Disse eu aos nobres, Neemias falando, né? Aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar que ouvirem o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças, desde ao alvorecer até a saída das estrelas. Versículo 22. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu moço durma em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Dessa maneira, nem eu, versículo 23, dessa maneira, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com sua arma à sua direita. Então vejam a confiança de Neemias em Deus. Neemias poderia ter falado assim, ó, Deus está com a mão sobre nós, vamos dormir. Neemias não fez isso. Ele fez tudo o que o homem pode fazer. E deixou que Deus fizesse tudo o que era para Deus fazer. Neemias não se poupou. E estimulou os outros a não se pouparem. Neemias dormiu na obra, vocês entenderam? Ele dormiu na obra. E ele dormiu armado. E ele montou quartos de hora de vigia. E não saiu dali enquanto a ameaça não cessou e enquanto o muro não terminou. Neemias era um cara que orava pedindo orientação de Deus. O Deus que tantos milagres e livramentos deu ao seu povo. E depois de orar, aí Neemias fazia suas escolhas com base na orientação de Deus. Aplicação para a nossa vida. Neemias orava e vigiava. Olha, meu amigo, minha amiga, quem está aí do outro lado assistindo esse resumo. Você não está longe demais. O inimigo quer que você pense que você foi longe demais e que não dá para voltar. O inimigo fica falando no seu ouvido assim, ih, essas coisas que tu fez, Jesus não vai perdoar não. Ah, o Espírito Santo não perdoa. Deus não vai querer uma pessoa como você não. Pois Jesus veio aqui, se fez carne, ressuscitou, nos apresentou o plano da salvação para deixar claro que ninguém está longe demais. Deus nos quer sujos, impuros, tortos, exatamente da maneira como somos e da maneira como estamos. Você não foi longe demais. Clame ao Espírito Santo, peça que o Espírito Santo te acompanhe em todas as decisões, em todas as ações do seu dia. Clame para que o Espírito Santo envolva a sua vida. Volte para Jesus. Estude a palavra do Senhor. Estude a palavra. Estude. Vá com profundidade no estudo bíblico. Seja fiel a Deus, seja obediente à lei. Tome a sua decisão hoje. Jesus está voltando e amanhã pode ser tarde. Vamos orar? Ó Pai querido, é em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu agradeço, Pai, pelo Espírito Santo estar conosco neste momento de estudo bíblico. Eu oro pela vida dessa pessoa que acabou de assistir este resumo. Peço que o Teu Espírito a motive a estudar e aprender cada vez mais sobre a Tua palavra, Senhor. Jesus está voltando, Jesus tem pressa. Agradecemos essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nos encontramos no capítulo 5 de Neemias. Até lá.